De onde vêm as crenças? Um acontecimento pode mudar sua vida. Nos últimos programas eu estou falando sobre programação neurolinguística e no de hoje eu quero aproveitar para trabalhar um pouquinho mais essa questão da crença. Eu disse que a crença é muito importante porque a nossa identidade se constrói a partir das coisas que a gente acredita. São nossas crenças que nos fazem ser quem somos. Todos têm, viu pessoal? Crenças que são bravas, bacanas, fortalecedoras, mas a gente também tem umas crenças meio sem vergonha, sabe assim, que puxam a gente para baixo. A gente chama essas crenças de crenças limitantes. Então, a dica é, como eu faço para construir crenças fortalecedoras, para construir uma vida muito interessante? E um jeito de fazer isso é através dos acontecimentos. E, como exemplo, quero citar a história de um corredor, de um atleta chamado Roger Bannister. Roger Bannister, em 1954, ele foi para a pista tentando romper uma barreira que diziam que era impossível de romper. Naquela época, havia uma prova de atletismo chamada Corrida da Milha. É como se fosse a prova dos 1.500, só que a milha é 1.600 e um pouco. E aí diziam que era impossível correr essa distância, o ser humano não conseguiria correr essa distância em menos de 4 minutos. Esse era um limite do corpo humano. As pessoas que estudavam fisiologia tal diziam, não tem como, é impossível. Tanto era impossível, diziam elas, que o máximo que se chegou foi a 4 minutos e 1 segundo. Esse é o limite. Esse recorde de 4 minutos e 1 segundo já durava quase 10 anos. E eles diziam, não tem jeito, não tem jeito. Mas Roger Bannister, ele acreditava que poxa, eu vou chegar e vou correr. Ele se preparou, foi para a pista e em 1954 ele... numa prova oficial, com público regular, ele correu a milha e conseguiu realizá-la em 3 minutos, 59 segundos e em algumas coisas assim. Ele fez abaixo de 4 minutos. Foi um acontecimento. O feito dele foi para as manchetes dos jornais de todo o mundo. Ele até hoje, se você procurar nas enciclopédias de esporte, ele é um nome importante na história do esporte, porque ele foi o primeiro homem que rompeu a barreira da milha. Agora, por que eu estou contando isso? Pelo seguinte, isso foi um acontecimento. A partir do momento que ele fez isso, outros corredores falaram, poxa, mas se ele faz, eu também faço. E aí, só para ter uma ideia, 9 anos ninguém consegue superar. Ele superou. 46 dias depois, um outro corredor conseguiu baixar o recorde. 2 anos depois, já eram mais de 60 os corredores que haviam conseguido correr a milha em menos de 4 minutos. Como? Porque eles passaram a acreditar que era possível. Aquele acontecimento mudou a vida desses corredores e fez com que eles conseguissem realizar essa prova de superação. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Nos anos 90, final dos anos 90, foi um acontecimento daqueles que não são bons, sabe, pessoal? Eu trabalhava já há muitos anos numa empresa que eu adorava. E eu imaginava até que um dia eu iria me aposentar lá. Mas aí aconteceu uma greve, etc, etc. E eu sei que eu fui demitido da empresa. Com 13 anos de trabalho, tendo sido promovido recentemente, identificado, eu vesti a camisa da empresa, fui demitido. Aquilo mexeu comigo. Foi um acontecimento, você diria ruim, é verdade. Mas você sabe que esse acontecimento eu tenho hoje marcado como uma das grandes coisas que aconteceram na minha vida. Eu tenho, inclusive, o documento da minha demissão, o meu telegrama, numa moldura. Ao invés de ter meus diplomas, eu tenho esse documento, eu tenho isso guardado até hoje. Durante anos ficou pendurado na parede do meu escritório. Por quê? Porque ao ser demitido, eu tive que repensar um monte de coisas. E ao repensar a minha vida, eu consegui construir uma vida, inventar uma vida
muito melhor do que a que eu vivia até aquela época. E o mundo se abriu, as possibilidades se abriram e hoje estou aqui, inclusive, falando com vocês. Foi fantástico. Então, a gente precisa, para cada acontecimento, tirar as lições possíveis. Esse acontecimento, a princípio, poderia ter originado uma crise, se transformou numa alavanca para que eu pudesse mudar um monte de certezas que eu tinha dentro de mim. Eu mudei um monte de crenças e eu me fiz uma pessoa melhor. Fique atento. Às vezes, um acontecimento inesperado, até mesmo uma crise, pode ser o que faltava para que a gente produza grandes mudanças dentro da gente. Aproveite as oportunidades que a vida nos traz.